a nossa saudação aos nossos amigos. Nós vamos, nesta noite, vamos fazer o relançamento, vamos deixar aqui de forma que todos possam ver, o relançamento de um livro nosso, e que com esse nós passamos a visualizar o gnosticismo, uma corrente filosófica de importância fundamental, até pela frase que nós dissemos anteriormente na prece: quando quiseres falar com Deus, entre nos seus aposentos. E ao entrar nos nossos aposentos, nós, gnosticamente, no conhecimento interior, nós vamos falar com Deus. Então, para nós iniciarmos o estudo desse Evangelho de Tomé, claro, bem sucinto, bem resumido, porque o livro tem 220 páginas e ele precisa ser não somente lido, é um livro para se estudar, para refletir, para modificar a nossa alma. E esse Evangelho de Tomé, ele é considerado uma das mais importantes descobertas arqueológicas cristãs do século XX, encontrado numa caverna em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Praticamente um evangelho novinho, né? Se nós compararmos os evangelhos da igreja, que foram lançados bem antes, né? Em 325 foram oficializados estes evangelhos. E estamos aí praticamente há quase 80 anos de que este evangelho foi descoberto. Vejam bem, o importante é isso. Este evangelho permaneceu, segundo as pesquisas, em torno de 16 séculos. 16 séculos ele permaneceu escondido, sem contato com ninguém. E nós vamos depois abordar bem como que aconteceu isso. Mas o importante é que é um evangelho que foi banido da igreja, e quem tinha esses evangelhos, segundo determinação do concílio de Nicéia, tinha que queimar, enterrar, não poderia mais aparecer esses evangelhos quando foram oficializados os evangelhos da igreja. Então, é algo inusitado, instigante, sabermos que nós encontramos em 1945 um evangelho cristão, só que é um cristianismo diferente, como nós vamos abordar. Bom, nós vamos voltar ao assunto, mas para que nós possamos inserir este Evangelho de Tomé, nós precisamos fazer algumas bases para que nós entendamos a inserção deste Evangelho. Se eu perguntar aqui, agora, quantos são os evangelhos da igreja, eu garanto que quase unanimidade vão dizer são 4. Eu garanto que quase unanimidade, a não ser que tenham estudado esses evangelhos que nós estamos apresentando. Quantos são os evangelhos da igreja que são denominados evangelhos canônicos? A igreja deu o nome de canônicos. 4. E um detalhe: se nós buscarmos a Bíblia através do Novo Testamento, nós vamos encontrar na sequência, primeiro de tudo, o Evangelho de Mateus, depois o de Marcos,
o de Lucas e depois o de João. A Bíblia está assim. A Bíblia é cristã, obviamente, através do Novo Testamento. Então, para nós nos prepararmos para estudarmos o Evangelho de Tomé, que eu dou o nome de o elo perdido, é preciso que façamos esta interpretação. Todos eles são chamados canônicos. Os 4 da igreja deu o nome de canônicos, que vem de cânon, que quer dizer regra perfeita. Para a igreja, quando se estabeleceu a oficialização pelo imperador Constantino em 1945, foi dado o nome de canônicos, estes 4 evangelhos, que seria a regra perfeita e que não poderia ter outro evangelho. Este era o evangelho perfeito, os evangelhos perfeitos. Mas nesses 4 evangelhos canônicos, 3 são chamados de sinóticos. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos. E o último, de João, faz parte do cânone, da regra, mas não é sinótico. Este evangelho sinótico, também em 2 palavras, mais ou menos assim para a gente entender, é que o sinótico quer dizer sineótico, né? Sineótico, que podem ser abarcados num só olhar, sinótico, no mesmo olhar. Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus e o de Lucas, nós vamos ver uma familiaridade tão grande. Às vezes, textos que estão em Marcos aparecem em Lucas, aparecem em Mateus, iguais, a mesma frase às vezes. Então, por eles serem muito familiares, eles foram chamados de sinóticos. Evangelhos irmãos, evangelhos familiares no seu conteúdo. E o outro evangelho, o 4, que não é canônico, aliás, ele é canônico, mas não sinótico, é o de João, escrito mais ou menos no final do 1º século ou início do 2º século. Então aí tem a ideia de que todo cristão, eu estou falando aqui para espíritas, mas se perguntar para o evangélico, mas nunca que ele vai falar que existe outro evangelho, porque a igreja disse que os evangelhos que não fossem canônicos eram evangelhos que tinham que ser expelidos, porque eles não retratavam a verdade. E eles foram chamados de apócrifos. É um termo que no Espiritismo é bem conhecido. Evangelho apócrifo é aquele que é falso, aquele que não é verdadeiro. E a igreja deu o nome de apócrifo, os evangelhos que não continham os ensinamentos dos canônicos. Então isso é importante para a gente entender depois a inserção do evangelho de Tomé. Pois bem, o que nós podemos dizer ainda? O início do cristianismo, a transmissão era oral, não tinha escrito. Vejam bem, na época inicial do 1º século, do 2º século, o pessoal era analfabeto. Segundo as pesquisas, só falam em 10%, mas é muito até. Fala que 10% da população sabia escrever, que era uma raridade a pessoa que sabia escrever, que eram geralmente pessoas ligadas aos palácios, às orientações, que tinham uma possibilidade de maior cultura. O resto do povo não tinha escola pública como hoje. O filho atingiu uma idade, já há interesse do governo que mande a criança para a escola. Na época não tinha escola. A transmissão era via oral e não se transmitia escrita. Portanto, os discípulos de Jesus, os chamados discípulos de Jesus,
principalmente os escritores, entre aspas, desses evangelhos, eram analfabetos. E diz a história que o próprio Jesus também não lia, a linguagem dele era oral. Então, quando nós falamos em evangelho no primeiro século, nós pensamos que realmente tem um documento, um capítulo, versículo, tudo certinho. Não era assim. Não era assim. Eram textos corridos. Os textos que nós tínhamos até o 325, quando vai surgir esse concílio de Nicéia, eram rolos de pergaminhos, não tinha escrita, não tinha imprensa. Então, eram evangelhos orais. E evangelho quer dizer boa nova. Quando eu quero transmitir uma boa nova para alguém, eu digo, vou transmitir para você a boa notícia, o evangelho, que quer dizer boa nova. Então, esses evangelhos não eram escritos, eram em forma de manuscritos. E eu vejo a dificuldade. Poucos é que tinham os rolos de pergaminho, só uma elite. O povão não tinha isso. Então, diante disso, só 10% da população era alfabetizada. O povo era povo simples mesmo, né? Pescador, homem da zona rural, do trabalho ali, manual, não é como hoje, né? Então, o que nós vamos descobrir com este evangelho canônico descoberto em 1945? Este evangelho canônico, que não eram só 4 evangelhos, pronto, não eram só 4 evangelhos. Na realidade, tinha-se 40, 50, cada grupinho que estudava oralmente os ensinamentos que se propalava do cristianismo, formava um grupo, e era um grupo cristão, digamos, mas não era um escrito. Então, obviamente, deveria ter um líder oralmente que conhecia o texto e transmitia para o seu grupo, como hoje se fazem as igrejas, né? Tem tanta igreja cristã. Você vai na cidade, você encontra igreja cristã em garagem, igreja cristã ocupando a casa de um cidadão lá, e começam a formar a igreja. Depois é que vão pensar em montar realmente um prédio chamado igreja. Nós temos em torno de 40 mil igrejas cristãs, denominações cristãs, em todo o mundo. Se vocês imaginam, cada um, hoje é escrito, mas cada pastor, cada orientador, tem uma interpretação evangélica. Cada um tem uma interpretação do texto. Então não é um negócio unânime, é interpretação variada. Por isso que nós vemos cada dia mais crescendo igrejas em cada canto, e que por sinal tornou-se profissão de fé. O cidadão estava ruim de vida, daqui a pouco ele, não, agora eu sou pastor. Ele aprende a técnica da comunicação, e como é que fala, como o Tiago falou, como Jesus falou, Pedro, e ele abre o evangelho, lê e instrui as pessoas. Não estou dizendo que é ruim, não. É melhor isso que nada. É melhor uma religião, mesmo que ela não dê todo o alimento que nós precisamos, mas é melhor que tenha do que não. Porque o cidadão, enquanto ele está na igreja, obviamente ele está adquirindo conhecimento, orientação, mensagens positivas, deixa de brigar com a mulher em casa, ele vai para, em vez de colocar um umbigo no balcão de um bar ou na mesa, ele está recebendo mensagem. Não estou criticando de ter várias religiões, porque a religião não foi criada por Deus. É outra coisa que nós, desde criança, achamos que Deus criou a religião. Não. Nós, os homens, é que criamos religiões. Temos interpretações e agregamos pessoas em torno de nós, e aí surge uma religião. Então, entendamos, religião é coisa do homem. Coisa do homem. Muito bem. Então, interessante. Agora vamos falar do Tomé.
em 325. Veja bem a distância entre o primeiro século e o segundo século. No quarto século é que a igreja resolveu oficializar os 4, não eram livros, os 4 textos que corriam nesses grupos. Eram 4 textos. Agora uma curiosidade, isso é importante. Nós dizemos Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. E se eu disser para vocês, nenhum deles foi escrito por esses citados. Nenhum deles foi escrito. Eles eram pessoas analfabetas. Nenhum dos evangelhos corria anonimamente, durante todo o primeiro século, anonimamente, esses evangelhos. A igreja resolveu, então, dar nome. Vamos dar nome a esses evangelhos. Então, lá na metade do segundo século, mais ou menos no ano 50, a mais ou a menos, a igreja diz: bom, esse evangelho aqui vai se chamar Evangelho de Mateus. Esse aqui vai chamar-se Evangelho de Marcos, esse de Lucas e esse de João. Então, nem os nomes dos evangelhos eram oficiais. A igreja que disse: quem nós vamos colocar? Vamos colocar aqueles que seguiam Jesus nas suas andanças, né? O Marcos, que era sobrinho do Pedro, o Mateus, que era discípulo e seguia Jesus, o Lucas nem seguiu Jesus. Lucas aprendeu os ensinamentos evangélicos através de Paulo. Ele era um médico, segundo consta a história. E o João já tinha morrido, século I, aliás, no final do século I, no passar para o século II, o João nem estava mais aí entre nós, mas colocaram o evangelho no nome de João. Colocaram o evangelho no nome de João. Naquela época, a civilização vivia 30 anos. Isso é provado pelas pesquisas arqueológicas. O homem vivia 30 anos. Então, como vocês imaginem, Jesus morreu com 33, segundo consta os anais da história. Ele estava bem velhinho já, 33 anos, é 30 anos que vivia. Então, primeiro nós tivemos 30, mais 30, mais 30, e mais 30, quase 30 para o João surgir. O João nem existia mais, mas era importante que se colocasse o nome de João. E as pesquisas dizem, inclusive, que o Evangelho de João é o menos histórico de todos os evangelhos. Quer dizer, não é fidedigno. Colocaram muitos milagres, ensinamentos de dogmas. Quer dizer, mesclaram o Evangelho de João, que não tinha nada, muitas vezes. Por isso que ele foi afastado dos chamados sinóticos. O que ele dizia não tinha ligação nenhuma com os primeiros 3 evangelhos. Então, resolveram colocar. E se você pegar o evangelho hoje, o que está escrito lá? Evangelho de Jesus? Não. O que está escrito? Evangelho de Marcos, segundo Marcos. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, quer dizer, segundo o escritor de Marcos, ainda já que não é Marcos, segundo o escritor de Marcos, segundo o escritor de Mateus, segundo o escritor de Lucas, segundo o escritor de João. Então, obviamente, a igreja já não colocou que era Evangelho de Jesus, porque Jesus não escreveu nada. Então, disse que estes evangelistas tiveram contato com Jesus, o que eles escreveram, segundo eles, é o que Jesus tinha dito. É uma confusão para a gente poder entender bem isso aí, mas é importante que traga à tona esses ensinamentos. Então, o Constantino, que era o imperador na época, ele via que era muito grupo religioso se digladiando um com o outro, e ele queria unir o império. Uniu o império, e ele então convocou os bispos em 325 para que eles pudessem formatar 4 evangelhos, só 4. Quer dizer, aquilo que corria, eles tinham que formatar 4 evangelhos e seguir só os 4. E isso facilitaria a união
do povo em torno dele, para ele administrar o império. Então, por isso que, além desses 4, a igreja colocou mais, além desses 4, mais 23, porque ao todo eram 27 documentos religiosos, que compõem o Novo Testamento. Se vocês pegarem o Novo Testamento, começa Marcos, Mateus, Lucas, João, as cartas de Paulo, e assim por diante. Esse livro depois vem de Pedro e todos os outros ensinamentos. Então, a igreja estabeleceu quais seriam os 27 documentos religiosos. 27. Esses evangelhos, um foi escrito lá, outro cá, os documentos religiosos não eram escritos na mesma época, em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas concentraram e colocaram o Novo Testamento. Foi um negócio assim, formado por necessidade do império. Então daí, o que acontece? Tinha esse evangelho lá. Não assim, né? Tinha o rolo de pergaminho sobre o Evangelho de Tomé. Porque o Evangelho de Tomé fazia parte do início do cristianismo. E o que a igreja fez? Não, esse aqui esse fica fora. Eu vou explicar já por quê. Esse não vai participar dos evangelhos canônicos. Esse não pode participar. E assim como todos os outros evangelhos gnósticos. Nós vamos voltar a falar sobre isso. O padre Huberto Roden escreveu o livro O Evangelho de Tomé. Ele escreveu o 5º Evangelho. Eu tenho o livro. Esse padre, que depois abandonou a batina, depois de 20 anos, e não aceitava mais os ensinamentos que a igreja impunha, e diz: não aceito isso, eu aceito Deus dentro de mim, não aceito Deus lá fora, não aceito esses evangelhos criados. Ele caiu fora da igreja, e ele disse que este seria o 5º evangelho, mas a igreja não aceitou, e portanto foi tirado para fora, né? E uma outra coisa, outra curiosidade, esses 4 evangelhos não foram escritos na língua de Jesus. O Jesus falava o aramaico, era a língua do seu povo, o aramaico. Assim sendo, todos os acompanhantes de Jesus, os 12 discípulos, e estes que teriam escrito o livro, falavam aramaico. E sabe em que língua os evangelhos foram escritos? Em grego, que era o inglês da época. Quem sabia o grego, como Paulo sabia, quem sabia o grego estava por cima. Então os evangelhos não foram escritos em aramaico. Então esses 4 evangelistas que são citados, que seriam autores, não poderiam ser, mesmo porque eles não teriam condições de escrever em inglês, e muito menos a cultura para escrever o evangelho. Veja bem que curiosidade, né? Curiosidade, os evangelhos foram escritos em aramaico, e nem Jesus falava em grego, nem Jesus falava em grego, é que nem hoje quem fala em inglês, uma necessidade mundial, você vai para o Japão, vai para qualquer lugar, você conversa em inglês, e na época o homem ilustrado, culto, falava o grego, lá da civilização helênica, né? Civilização helênica. E outra coisa, os evangelhos canônicos, como eu disse antes, era um texto corrido, e chegou em 325 também com um texto corrido, e continuou com um texto corrido. Se você abrir o evangelho hoje, a Bíblia, está lá, Mateus, capítulo tal, versículo tal. Você lê, agora vamos para o capítulo tal. Não tinha capítulo nem versículo, era um texto corrido, sem vírgula, sem pausa, sem interrogação, sem nada. Só. Veja bem, estamos falando do 325 ao século IV. Só no século XIII,
é que um clérigo inglês, de nome Stephen Langton, resolveu, para facilitar didaticamente a aprendizagem dos evangelhos, colocar capítulos. Facilitou. Ele textuindo capítulo 1, capítulo 2, então foi separando ideias. Só no século XIII, portanto, 9 séculos depois do Concílio de Nicéia, introduziram-se os capítulos. E pasmem, os versículos só vieram no século XVI por um outro estudioso. Aí é que a gente vai mostrar isto para vocês. Eu coloquei no final do livro o Evangelho Encontrado. Durante todo o livro eu explico algumas sentenças desse Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé também não tinha capítulo, não tinha versículo, e ele foi encontrado no século XVI. Aliás, 1945, perdão, século XX, foi encontrado em 1945. E este Evangelho, eu coloco aqui no final, não tem capítulo nem versículo, o que nos mostra que este Evangelho não sofreu a tesoura da igreja. Porque se ele tivesse sido, depois dos evangelhos da igreja, ele teria capítulo e versículo. Não tem. Esse evangelho tem apenas frases, sentenças. E essas sentenças não tinham comentário, era só sentenças, frases. E depois nós vamos ver algumas. Já os evangelhos canônicos vão receber muitos ensinamentos aqui do Evangelho de Tomé, frases, e a igreja fazendo o comentário. Então, um é apenas sentença, o outro é comentário. Então, traz comentário dos evangelhos. Esse Evangelho de Tomé não fala em milagre, não tem milagre. E ele foi encontrado agora em 1945, há quase 80 anos atrás. Não fala em milagre. O que nos mostra, pela lógica, que ele não teve influenciação nenhuma dos evangelhos canônicos para ser escrito. Porque ele foi escrito antes. Ele foi encontrado uma cópia dele, segundo os estudiosos, foi encontrada uma cópia, mais ou menos no século II. Foi encontrada uma cópia desse evangelho. Mas os acadêmicos chegaram à conclusão que os ensinos do Evangelho de Tomé é antes até dos evangelhos canônicos. Eles vieram antes. Eles não dependeram do Evangelho canônico para ser escrito. Olha para você ver como mexe com a cabeça. Quando descobriu esses evangelhos, em 1945, houve um frisson no meio da igreja, porque se prevalecesse este evangelho, que nós vamos explicar melhor por que eu estou dizendo isso, o cristianismo seria outro. O cristianismo não seria o que está escrito nos 4 evangelhos. Então agora, vamos deixar bem claro. Então, os evangelhos canônicos, que nós, espíritas, de um modo geral, utilizam, esses evangelhos canônicos nos colocam como submissão a um Deus externo. Nós somos educados assim. Eu até conto das minhas exposições, eu me lembro, quando criancinha, deitada ao lado da minha mãe, ela me ensinando a orar e falava do Papai do Céu. O Papai do Céu, o Deus que está lá em cima. Nós estamos aprendendo assim, vocês, não há nada de crítica, são fases. Então nós somos educados com Deus lá fora. Não é isso? Você não ora e fala assim, vamos orar para Deus, você já ora para si. Você ora pensando que existe um ser antropomórfico, uma pessoa lá de algum lugar que está comandando toda a humanidade.
Esta é a ideia dos evangelhos canônicos, dos evangelhos da igreja, que nós não somos nada sem buscarmos força exterior. Por isso vamos orar, vamos pedir para Deus, para tirar de mim os meus problemas, as minhas dificuldades, porque nós achamos que vai ter um ser superior que vai me atender pessoalmente. Não é isso que nós aprendemos? Foi difícil para eu mudar também, eu aprendi assim. Mas os gnósticos, eis aí a coisa, o gnóstico fala da gnose, do conhecimento. Você tem um conhecimento, mas não um conhecimento livresco, de estudo de escola. Você vai desenvolvendo o teu eu, tendo insight, recebendo influenciação do Deus interior. Você vai, quando ora, você não ora para o Deus exterior, você ora para a fagulha divina que está em mim, está em você, está em todos. Quer dizer, o gnosticismo existia antes dos canônicos. O gnosticismo existia antes dos canônicos. Eles ensinavam que nós temos a força. Eu tenho a força. Porque nós nascemos com ela. Essa força, o que é? É essa presença da fagulha divina em nós. Todos nós temos ao nascer a sementezinha divina em nós. Todos nós ao nascermos temos uma essência. Eu até tenho um exemplo que eu acho que fica bem claro. Se você pegar um vidro de 1 metro quadrado e colocar diante do sol, você vê o sol inteirinho. Vamos supor que agora eu solte esse vidro, esse espelho de ruim, e eu pegar um pedacinho do espelho, será que eu vejo o sol também? Vejo o sol também. Quer dizer, nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. É lógico que é metafórico o que eu estou dizendo, né? É metafórico, é simbólico, mas nós temos o pedacinho de Deus em nós. Quer dizer, nós temos um pedacinho da essência do todo. Então, todos nós estamos no sentido de crescer, de evoluir e de ser felizes, mas não porque terceiro vai fazer isso por mim. Cada um de nós temos que fazer por nós mesmos. Deixarmos de ser passageiro no carro para ser o condutor do carro. O passageiro diz para o motorista: olha, faça aqui, por favor, faça isso, faça aquilo. Eu sou o meu passageiro, eu sou o condutor, eu sou o meu líder. Não porque eu quero, porque a igreja quer, ou porque alguém quer, porque nós somos a essência divina. Termos Deus não como uma força exterior, mas uma força implícita que todos nós possuímos, muda de figura, até quando você vai orar. Você ora olhando lá para cima, porque você pensa que Deus está lá em cima. O Papai do Céu está lá olhando você, se você faz errado ou faz certo. Vocês vejam como as coisas acontecem. O Evangelho de Mateus traz um gnosticismo dentro da prece. Eu falei logo no início. O Evangelho de Mateus diz o seguinte: quando quiseres falar com Deus, será que ele fala assim? Peça para o Deus exterior, peça para os Espíritos, peça para Jesus. Não, o Evangelho de Mateus está lá, pega o Evangelho. Quando quiser falar com Deus, entra nos seus aposentos, no seu quarto, no seu interior e silenciosamente fale com Deus. O que ele está dizendo? É para nós alinharmos com Deus na nossa intimidade. É para nós sintonizarmos a nossa frequência com a frequência divina. Tal qual a gente sempre explica aqui, a sintonia do rádio, da televisão. Você liga o rádio, capta onde está sendo transmitida aquela onda, a frequência. Se você ligar naquela mesma frequência, você ouve o rádio. Se for televisão, você assiste televisão. Se o celular tocar, você ouve o celular naquela mesma frequência. Então, a sugestão constante no Evangelho atribuído a Mateus diz: você quer falar com Deus?
entra nos seus aposentos. Ah, mas não é no aposento do Santo Espírito, não é no aposento do meu quarto, da igreja. Ah, você pode estar dentro do teu quarto, dentro do Espírito, onde você quiser. Mas se você não conectar com Deus dentro de você, você está fora de sintonia. Você não está com a presença de Deus em você. Dá para entender isso, né? Veja como é importante. E aí, o que os canônicos dizem? Para nós irmos para o céu, o que tem que fazer? Vai através da igreja, e a igreja, então, usando uma expressão do Zazinho, é como se fosse um cartório, bate o carimbo e diz, não, você pode ir para o céu, você não pode, etc, etc. Na realidade, a ideia da igreja é que tem que passar para a igreja e ir para o céu. Será? No entanto, os canônicos, os gnósticos dizem, que igreja nada, que padre nada, que bispo nada, entra nos teus aposentos e fale com Deus dentro de você, porque você é Deus. Veja que Jesus também usa a expressão em João, vós sois deuses. Ele não está querendo dizer que eu sou igual a Deus. Nós somos em semente e essência igual a Deus, em semente. Mas que cada um deve, por seus próprios esforços, conseguir atingir um estágio cada vez maior, evolutivamente. Então, vós sois deuses. Quer dizer, você tem a força divina. E você pode, através dos seus esforços, fazer brilhar a sua luz. Como também acelerou Jesus. Brilha a vossa luz. Ele diz, Jesus não diz, olha, eu vou fazer para você, eu vou brilhar a luz. Não, você, brilha a vossa luz. Faça resplandecer a sua essência divina. E se nós vemos isso nos evangelhos, sem entender o gnosticismo, que está no evangelho de Tomé, nós ficamos presos ao exterior, que não é isso que a gente quer. Muito bem. Esse evangelho, eu disse que foi encontrado em 1945, mas não era só ele. Em 1945, encontraram 53 rolos, amarrado por couro, um corinho em volta, e esses 53 documentos eram todos gnósticos, o Deus dentro de você. Quer dizer, antes dos canônicos existiam os gnósticos. Antes de Deus fora de você, você já nasceu gnóstico. Você já nasceu. Então, quando a igreja diz que o gnosticismo tem que queimar tudo isso aí, porque o gnosticismo é contra a igreja, está errado. Porque na realidade o gnóstico surgiu antes. Quem modificou essa essência divina, tirar de nós e entregar para uma única pessoa, foi a igreja. A igreja que transferiu isso, tirou de nós e deu para alguém. E ao tirar de nós perdemos a nossa força? Claro que não. Mas é mais fácil para comandar o povo, né? Não, esse aqui é o que vai te levar para o céu. Esse é o único caminho da realidade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, o eu divino, o eu, a essência, é o caminho para a verdade, para a vida. Não está dizendo que é ele, é o eu divino, que já fora pronunciado, já lá no século V, já fora pronunciado por Krishna na Índia. Krishna falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Depois veio para os evangelhos como uma expressão unicamente de Jesus, e que não é verdade, né? Então, a grande diferença entre os canônicos, que são os evangelhos da igreja, e os gnósticos, é que os canônicos dizem que nós dependemos de uma força exterior, de uma ligação exterior. Já os gnósticos dizem, não, eu tenho força, eu sou Deus,
eu tenho que desenvolver esse poder. Vejam bem que coisa interessante. Tem escritor que diz que no futuro ou nós seremos gnósticos ou não seremos, não. Quer dizer, nós temos que ser gnósticos, porque nós somos esse trabalhador da nossa essência. É claro que se eu falar isso numa igreja cristã, certamente eu vou ser apedrejado. Vou ser apedrejado. Mas muitos cristãos que estão na igreja, nas igrejas, entendem bem isso. Outros não podem falar ou pertencer àquele grupo. Muito bem. Então, para a igreja, os gnósticos são heréticos. O que é heresia? Heresia é alguém que contraria digamos, uma igreja já consolidada, uma religião consolidada. Então, tudo aquilo que contrariava a igreja no início era considerado heresia. Então, você é um herético. Ou no espiritismo, a pessoa pregar outra coisa que não seja o que o espiritismo prega. Ele é considerado herético. Então, heresia depende da posição. Então, o Hermínio Miranda, um grande escritor já falecido, ele diz o seguinte: na realidade, quem era herética era a igreja, e não o gnosticismo, porque o gnosticismo pregava a lógica: eu sou Deus. E a igreja diz o seguinte: tire esse Deus das pessoas e vamos entregar para uma única pessoa, ainda trazendo todo mundo para a igreja, para esse sentido de governar. É algo extraordinário. Então, para a gente encerrar nesses minutos finais, eu fiz um paralelo, no livro, alguns paralelos, não todos, obviamente, os principais paralelos que separam os ortodoxos, que são os canônicos, dos gnósticos. Por exemplo, Deus. O que é Deus para a igreja? O que é Deus para os ortodoxos, os canônicos? Deus está lá e a criatura cá. Deus está lá. Para os canônicos é isso. Muito embora lá no Evangelho fale: entre nos seus aposentos, esquece isso aí, Deus está lá e nós cá. Muito embora isso todos leem nas igrejas, é a mesma coisa, mas não adentro nesse aspecto. Já o gnóstico não, Deus está presente na criatura. Puxa, nós somos deuses em miniatura. Nós somos a gotinha do sangue que nós colocamos no laboratório. Aquela gotinha determina o meu sangue. Quer dizer, a gotinha que está em mim está em todo o universo. Salvação. A igreja diz que nós nos salvamos. O que é salvar? Salvar é ir para o céu. A igreja diz que só se salva através da igreja. Fora da igreja não tem salvação. Tem até uma frase assim: fora da igreja não tem salvação. Ora, para o gnóstico, que é o que o espiritismo aceita, a salvação não é feita de forma exterior, a salvação é interna. Então não existe salvação externa. Salvação, que é dizer ir para o céu, nós dizemos que salvar é educar a alma. Essa educação da alma é a partir de nós. Então não tem operação salvífica no espiritismo. Ninguém vai salvar ninguém. Cada um salva a si mesmo. Através do quê? Dos erros, acertos, das tribulações da vida. Quando a gente vence, a gente supera. Ressurreição, esse é o grande drama, né? A igreja aceita a crença da ressurreição. O cristão aceita que existe a ressurreição. Jesus, em corpo e alma, foi para o céu. É claro que tem muita gente que não aceita, porque é uma crença. A crença é válida até quando você crê, é uma fé que crê. Já o gnosticismo diz o seguinte: é sempre o espírito que volta para o plano espiritual. É sempre o espírito que desliga-se do corpo físico e vai para o plano espiritual. Não corpo e alma. O que vai fazer corpo e alma
no espaço, mas para a igreja é voltar para o plano espiritual. E os gnósticos fazem até uma galhofa, diz assim, essa ideia de ressurreição é fé dos tolos. Isso diz lá, é fé dos tolos. Onde já se viu ressurreição de tolos? É uma crença. Mas no espiritismo também tem gente que muito ligada ainda, meio espiritólico, pessoa que é meio espírita, está com o pé na sacristia, um pé no espiritismo, aceita ainda que tem ressurreição. Não tem ressurreição. Kardec já dizia no lançamento, logo no início da codificação, diz: não existe ressurreição, existe o espírito. É o que nós aceitamos: morre o seu espírito, morre o seu corpo e o espírito revive, o espírito continua, porque essa essência não morre. Reino de Deus, estou fazendo uma comparação. Para a igreja, o reino de Deus é o céu. Muito embora tenha outras interpretações dentro dos evangelhos, mas a ideia é essa: nós vamos para o reino de Deus. Quem for bonzinho, quem for malzinho, não vai para o reino de Deus, vai para o inferno. São também crenças criadas pela teologia. Então, o reino de Deus, para os gnósticos, é desenvolver o reino de Deus dentro de nós, é desenvolver a essência dentro de nós, é o brilhar a nossa luz dentro de nós. Isto é desenvolver a essência de Deus, os atributos, né? As essências, e nós desenvolvemos. Então, essa é a diferença do reino de Deus para os canônicos e para o evangelho de Tomé e os gnósticos. A igreja fala que Jesus entregou a Pedro para criar uma igreja, deu as chaves do céu para Pedro. Você já conhece essa? Chave do Pedro, Pedro abre o céu e tal. E diz o seguinte: Jesus entregou a Pedro a responsabilidade de edificar uma igreja. A igreja diz isso nos evangelhos, dizendo que daria a ele as chaves do reino dos céus. O reino dos céus lá em cima, não é a chave aqui para dentro, não, lá fora. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a interpretação dos canônicos. Já os gnósticos dizem: não aceita o fato de que Jesus havia investido Pedro da autoridade do seu sucessor com poderes que conhecemos. E Pedro tornou até papa, retroativamente, não tinha papado, mas para dar início à sequência do papado, colocaram Pedro como primeiro papa. Imagine Pedro com aquele roupão, pelo menos a gente vê nos filmes, né? Aquele sandalhão, chegar hoje no Vaticano e querer entrar lá, ele é expulso. Imagine ser o primeiro papa. Mas tinha que ter uma gênese, então colocaram Pedro como primeiro papa. Durma-se com um barulho desse. Durma-se com um barulho desse. Uma outra coisa: céu e inferno. Céu e inferno é criado também pela teologia. Existe um céu ou existe um inferno? O Papa João Paulo diz: não tem céu nem inferno. Isso eu tenho anotado, né, numa homilia que ele fez lá em Roma. Falou: céu e inferno é uma forma didática, pedagógica, para a pessoa não cometer erros, cometer pecado. Ele diz isso. Então, céu e inferno é estado de espírito. Você pode estar no céu agora, aqui, já, e pode de manhã se acordar com a vida no inferno. Você diz: eu estou no inferno hoje. Quer dizer, os teus desequilíbrios emocionais te deixam em desequilíbrio total, trazendo doenças para o corpo. Trindade é outra coisa. A igreja criou a Trindade por quê? Porque Jesus transformou-se em Deus. Jesus não era Deus. Só em 325 é que os bispos, numa briga danada, ala daqui, ala dali, resolveram dizer que Jesus era Deus. Até então ele não era Deus. Até 325 Jesus não era Deus. Aí criaram Deus. Jesus é Deus. Então precisa criar uma Trindade. Aí criaram o Pai, que é Deus, Jesus, segunda pessoa, e o Espírito Santo. Criaram, isso não tinha nem no povo judeu, tinha isso. Criaram. Então, para os canônicos, existia a Trindade. Já os gnósticos não aceitavam Deus em três pessoas. Deus é uma pessoa só.
e nós somos detentores desta semente dentro de nós. Filhos de Deus, para a igreja, só Jesus era filho de Deus, único, sem pecado, não teve evolução, não teve reencarnação, já veio pronto. Se fosse assim, não serviria de exemplo para nós. Já veio pronto. Então, e nós aqui ralando, e tem alguém de exemplo que nunca ralou, não. Jesus também perfilhou o caminho reencarnatório para atingir a condição dele. Então, já no gnosticismo, nós todos somos filhos. Aliás, filho de Deus ninguém é. Olha só. Na realidade, filho de Deus, se nós acreditarmos que tem um Deus pessoa. Mas não tem Deus pessoa, tem uma energia cósmica. Nós não somos filhos de lei. Nem somos filhos, nem ele é pai. Mas são metáforas. São representações. São representações. Então, para os gnósticos, Deus, quando nós conhecemos a nós mesmos, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, quando nós conhecemos a nós mesmos, sereis conhecidos e entendereis que vós sois filhos e Deus é Pai. Também metaforicamente. A nossa ligação com Deus pelos canônicos é por intermédio de Jesus, ou seja, pela igreja. Se você não for na igreja, você não vai ser conduzido. Para os gnósticos, o Evangelho de Tomé prega uma ligação pessoal com Deus. Eu posso ter ligação com Deus e você pode não estar. Eu posso, digamos, frequentar uma igreja todo dia e não ter ligação com Deus, e o outro lá que não tem igreja nenhuma, tem religião nenhuma, tem ligação com Deus. Por quê? Porque essa ligação é vibracional. A minha vibração espiritual entra na mesma faixa vibratória desta energia cósmica. E assim por diante. Nós vamos deixando mais ou menos aqui algumas ideias, porque obviamente não daria para numa apenas exposição nós falarmos sobre esse Evangelho de Tomé. Fica aqui, inclusive, a sugestão para quem quiser conhecer melhor, porque eu sou cristão gnóstico. Desde quando eu comecei a escrever meus livros, nós estamos no 23º, eu já não escrevia Deus como algo externo. Sempre eu falei do Deus interior. Eu sempre entendia assim. Só posteriormente, quando eu comecei a estudar mais o gnosticismo, que aí que eu entendi. Eu sou um cristão gnóstico, como Paulo foi cristão gnóstico, como Maria Madalena foi cristão gnóstica, como Judas foi cristão gnóstico. Eram as pessoas que entendiam que eles eram deuses em evolução.